Amigos e amigas, mais uma vez, vamos refletir hoje sobre a carta aos Romanos. É bom que você tenha em suas mãos a Bíblia aberta nesta carta. Eu vou começar dizendo para você, se você leu toda a carta aos Gálatas, é importante fazer toda a leitura. São 6 capítulos. Agora vai para Romanos. A carta é bem mais ampla. Mas quase tudo o que nós encontramos em Gálatas, encontramos mais desenvolvido também em Romanos. Eu vou ler para você alguns tópicos onde se mostra, por exemplo, você pode depois olhar na sua Bíblia. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10, Paulo fala da natureza do Evangelho. Este mesmo assunto ele trata em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele fala da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Em Romanos também ele trata disto no capítulo 3, versículo 20 a 28. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6, Paulo fala da história do Abraão, que foi justificado pela fé, ele teve fé e por isso foi considerado justo diante de Deus. Naquele tempo nem tinha ainda a lei veio com Moisés, 400 e poucos anos mais tarde. Ele trata disto em Gálatas 3, versículo 6 em diante, a mesma coisa ele trata em Romanos capítulo 4, versículo 1 em diante. E aí quero fazer uma pequena digressão, dizer que Romanos 4 foi o capítulo usado por Lutero quando fez a reforma protestante. Qual era o grande problema? A Igreja Católica, nesta ocasião, estava presa às suas questões com indulgências, venda de indulgências, onde se destacava muito o mérito da pessoa praticar tal obra e receber tal recompensa. Lutero se opôs a isto e, baseado em Romanos capítulo 4, a gente chegou à conclusão, nós não somos justificados pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Lutero usou Romanos 4, não usou Gálatas, talvez naquele tempo não tinham recursos para saber que Gálatas é anterior a Romanos, mas seja como for. O mesmo assunto, então, é tratado em Romanos capítulo 4 e Gálatas 3, versículo 6 ali para frente. Gálatas fala das obras do Espírito e as obras da carne, no capítulo 5, versículos 19 até 25. O mesmo assunto é tratado em Romanos 2 vezes, 7, 14, 25, 8, 2 a 9. Ainda Gálatas fala capítulo 1, versículo 4, depois 2, versículo 20, 3, versículo 13, 4, 5, ele fala do valor redentor da morte de Cristo. Teologia tipicamente paulina, também encontramos no quarto evangelho, que não é encontrado nos sinóticos, com raras exceções, Nós já falamos disso na outra vez. Essa teologia só é encontrada nos relatos da instituição da Eucaristia, nos sinóticos, e naquele versículo de Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir, dar sua vida em resgate por muitos. Essa teologia Lucas desconhecia,
tanto no Evangelho como em Atos, a não ser no relato da instituição da Eucaristia, quando ele copiou de Paulo, e Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, talvez um acréscimo de um copista. Então, o valor redentor da morte de Cristo, que está em Gálatas, como já citamos, também está em Romanos, capítulo 3, versículo 24, 5, versículo 8, 31 a 39. E ainda poderíamos falar do valor do batismo. Está em Gálatas 3, 27 e também em Romanos 6, 3 a 5. Então, como nós podemos ver, Romanos, a grosso modo, é uma retomada daquilo que Paulo escreveu em Gálatas. Alguns biblistas pensam que a carta aos Gálatas não foi muito bem aceita em Roma, porque ela desmascarava a visão judaica de justificação baseada na antiga lei, que Paulo diz isso tudo já não é mais nada. E agora aqui ele está em Romanos, ele trata dos mesmos assuntos, ele não arreda o pé, mas de uma maneira mais, vamos dizer assim, serena e mais desenvolvida. Vamos dizer, se alguém lá em Roma conviviam judeus e gentios, cristãos, né? Se alguém estava meio magoado agora, de uma maneira mais serena, ele trata dos mesmos assuntos e os desenvolve. Paz e bem.